Se por um lado a gente perdeu privacidade e direitos civis básicos, por outro ganhamos vídeos hilários. De um enxame de esferas misteriosas a um cachorro que não reconhece um hidrante, bora ver 20 coisas bizarras capturadas por câmeras de segurança e CFTV. Número 20. Enxame de orbes. Especialistas do mundo paranormal frequentemente afirmam que sinais de atividades sobrenaturais costumam aparecer em filmagens na forma de orbes, misteriosas esferas luminosas flutuantes. Esses pequenos globos brilhantes, segundo os estudiosos do oculto, normalmente não são visíveis a olho nu, mas têm a estranha capacidade de aparecer com clareza nas gravações feitas até mesmo pelas câmeras mais simples ou de baixa qualidade. Em outubro de 2018, um homem teve uma experiência absolutamente bizarra que só pode ser descrita como um verdadeiro enxame de orbes. Ele acordou por volta das 3 da manhã depois que seu alarme de detecção de movimento foi acionado, indicando que havia algum tipo de movimentação suspeita do lado de fora de sua casa. Ao verificar pessoalmente, ele não viu absolutamente nada. Não havia pessoas, nem animais, nem mesmo vento ou fumaça no ambiente. Tudo parecia normal. Foi só quando decidiu checar a gravação da câmera de segurança que percebeu o que tinha disparado o alarme. Uma sequência aparentemente infinita de esferas brilhantes e translúcidas passando suavemente pelo ar. Essas bolas de luz simplesmente flutuavam, sem nenhuma explicação visível ou lógica. Os entusiastas do paranormal, é claro, rapidamente identificariam. Orbes. Agora veja bem, eu não estou aqui para dizer com todas as letras que esse fenômeno é prova definitiva da existência de espíritos ou entidades do além. Também não vou afirmar que essas luzes são almas vagando entre nós. Mas o que dá para dizer com total certeza é que essa filmagem é no mínimo esquisitíssima, porque se trata de objetos flutuantes visíveis apenas por câmera, e isso já é suficientemente estranho por si só. Número 19. Cachorro faz xixi no cara. Vamos lá, uma pergunta sincera para você que está assistindo aí do outro lado. Como você se sentiria se um cachorro aleatório no meio da rua simplesmente te confundisse com um hidrante e decidisse fazer xixi em você? Sinceramente, eu ficaria ofendido. E muito. Principalmente porque sabemos o que os cachorros costumam fazer com hidrantes. Se você por algum motivo ainda não entendeu, calma que o vídeo vai te explicar direitinho. A cena aconteceu no Rio de Janeiro. Um rapaz estava tranquilamente parado na calçada, distraído, olhando o celular. Talvez estivesse lendo mensagens antigas, ou repensando decisões financeiras ruins, ou até escrevendo algum pedido de desculpas no bloco de notas. Enfim, ele estava ali, de boa, sem fazer mal a ninguém. Foi então que um cachorrinho se aproximou. O cão começou a farejar o sujeito com interesse, provavelmente tentando entender que tipo de objeto era aquele parado ali. E aí, sem cerimônia nenhuma, decidiu que aquele cara era um ótimo lugar para urinar. Sim, o cachorro simplesmente levantou a perninha e fez xixi nas costas do cara. No exato momento em que sentiu o xixi atravessando a camisa, o rapaz deu um pulo, assustado, e tentou correr atrás do cachorro para tirar satisfação. Mas o danado foi mais rápido. Correu em direção à rua e ainda olhou para trás com uma expressão que mais parecia uma risada. Como se isso não bastasse, outro cachorro apareceu logo depois e também começou a farejar o cara, como se quisesse fazer o mesmo. Isso levanta a seguinte dúvida. O que será que esse sujeito estava cheirando para atrair tanto interesse canino? Número 18. Motorista completamente bêbado. Não é preciso muito esforço para explicar por que dirigir bêbado é uma péssima, perigosa e completamente irresponsável ideia. A gente já falou disso aqui no canal várias vezes. Mas mesmo assim, algumas pessoas parecem ainda não ter entendido a gravidade da coisa. Neste caso, temos um exemplo prático de como as consequências podem ser desastrosas. E tudo foi registrado em câmeras. Um sujeito claramente teve uma noite maravilhosa, talvez com muita bebida envolvida, porque estava visivelmente alterado. Mesmo assim, achou que estava sóbrio o suficiente para pegar as chaves do carro e dirigir até em casa. Spoiler. Ele estava redondamente enganado. Só para conseguir chegar até o carro já foi um show à parte. Ele cambaleava, tropeçava e levava uma eternidade para andar alguns metros. Depois de muita luta, finalmente conseguiu destrancar a porta, entrar e ligar o carro. Até aí, tudo bem. Por uns segundos. Porque ele começou a dar ré. E parecia que ia conseguir. Mas logo em seguida bateu com força em outro veículo estacionado. E o desastre não parou por aí. O homem continuou dirigindo descontroladamente.
colidindo com praticamente todas as paredes do estacionamento. Mesmo assim, não demonstrava nenhuma intenção de parar ou perceber o estrago que estava fazendo. Quando finalmente conseguiu sair da garagem, já com boa parte do capô danificada, ele bateu com tudo na cerca logo à frente. Se ainda resta alguma dúvida, dirigir embriagado é uma escolha catastrófica. Sempre foi. E esse vídeo é mais uma triste prova disso. Número 17. A vingança de um morador esperto. Ladrões de bolsa de senhora são coisa do passado. Hoje em dia, o crime da moda é roubar pacotes de encomenda na porta da casa dos outros, especialmente os da Amazon. Mas tem gente que não vai deixar isso acontecer facilmente. Em Concord, na Califórnia, Ken Jensen percebeu um carro estranho passando várias vezes em frente à sua casa. Algo parecia suspeito. Pouco tempo depois, um homem saiu do carro correndo, subiu na varanda e pegou um pacote deixado na porta. Mas Jensen já estava preparado. Ele vinha observando o comportamento do veículo, que parecia estar circulando o quarteirão, provavelmente esperando o momento ideal para agir. Quando o ladrão tentou fugir com o pacote, Jensen correu atrás com tudo. O bandido acabou largando o pacote no meio do caminho, mas Ken não parou por aí. Ao se aproximar do carro dos criminosos, ele viu no banco da frente uma bolsa feminina. Sem pensar duas vezes, conseguiu pegar a bolsa antes que o motorista arrancasse. No fim das contas, Jensen entregou a bolsa à polícia, que deu início a uma investigação completa sobre os envolvidos nesse roubo de pacotes bastante peculiar. Então sim, podemos dizer que Ken Jensen foi um herói, principalmente para quem já ficou esperando uma encomenda que nunca chegou. Ou talvez só eu ache isso. Mas herói é herói. Número 16. Urso versus galinhas. Em diversas regiões do continente norte-americano, os ursos representam uma ameaça real, constante e perigosa para praticamente qualquer criatura viva, inclusive os animais domésticos. Isso explica por que essa moradora ficou extremamente grata por ter tomado a iniciativa de instalar uma câmera de segurança com sensor de movimento no quintal de casa. Foi esse pequeno e aparentemente simples equipamento que acabou sendo a salvação para as galinhas dela. No meio da madrugada, a mulher, chamada Holly, foi acordada de repente pelo som insistente do alarme disparado pelo movimento captado do lado de fora. No começo, ela achou que era apenas o vento, algum galho balançando ou até um gato passando. Mas, por precaução, resolveu verificar as imagens da câmera. E foi aí que percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Um urso, em carne, osso e garras, estava bem na porta do galinheiro tentando forçar a entrada. Sem pensar duas vezes, Holly correu até a janela e, com muita coragem e instinto protetor, começou a gritar desesperadamente com o urso, em alto e bom som. O animal, assustado com os gritos humanos vindos de dentro da casa, decidiu bater em retirada e voltou para a floresta próxima. A verdade é que, se não fosse pela câmera e pela ação rápida da moradora, o resultado teria sido catastrófico. Provavelmente ela teria acordado no dia seguinte com um cenário de terror no quintal. Várias galinhas mortas e o galinheiro destruído. É como se o urso tivesse tentado improvisar um jantar estilo KFC com ingredientes frescos. Mas, felizmente, ninguém quer esse tipo de banquete selvagem acontecendo no próprio quintal, não é mesmo? Número 15. Entregadora do aplicativo Rouba Cachorro. Quando a gente faz um pedido em qualquer app de entrega, o acordo é muito claro e direto. O cliente paga e, em troca, recebe a comida na porta de casa. Simples. Mas, aparentemente, algumas pessoas, inclusive entregadores, resolvem criar suas próprias regras, totalmente fora do combinado. No dia 1º de janeiro, Ashley Swinton estava em casa esperando sua refeição chegar. Depois de algum tempo, a motorista responsável finalmente apareceu e deixou o pedido na porta. Mas ela não parou por aí. Ao encontrar Bella, a filhote de apenas 8 semanas da Ashley, a entregadora teve uma ideia absurda. Decidiu que seria uma boa troca levar o cachorro junto. Sim, ela simplesmente pegou a cadelinha nos braços e foi embora como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por sorte, a câmera de segurança gravou absolutamente tudo. A filmagem captou a ação da mulher com clareza, o que facilitou completamente o trabalho dos investigadores. O vídeo foi essencial para provar o sequestro do animal. As autoridades agiram rápido e, graças à gravação, conseguiram localizar e resgatar Bella poucos dias depois. Ela voltou para casa meio assustada, mas sem ferimentos. Já a entregadora, que provavelmente achou que sairia impune, deve enfrentar acusações formais. No fim, tudo deu certo.
mas a situação redefiniu o conceito de entrega em domicílio. Porque ninguém espera receber comida e perder um cachorro no mesmo pedido, né? Número 14. Galinha salva por cabra corajosa. Ser atacado por um predador aéreo como uma águia é algo assustador para qualquer animal pequeno. Afinal, o que você pode fazer quando está sendo atacado do céu? No caso das galinhas, a resposta seria nada, a não ser que você tenha aliados de peso. Em 5 de setembro, o fazendeiro holandês Jeep Bates ouviu uma movimentação estranha vinda da área onde ficam os animais. Sons de patas correndo e uma certa agitação incomum chamaram sua atenção. Curioso, ele decidiu verificar as gravações da câmera de segurança. O que encontrou foi uma verdadeira cena de ação rural. Uma águia gigantesca havia tentado capturar uma das galinhas, mas aí entra a parte surpreendente. Outros animais da fazenda, ao perceberem o ataque, reagiram instintivamente em defesa da companheira. A que mais se destacou foi uma cabra que, sem hesitar, correu em direção ao predador e deu uma cabeçada brutal na ave, afugentando o inimigo alado. A galinha sobreviveu por pouco. Depois da tentativa de sequestro, correu apavorada para dentro do galinheiro para se recuperar do susto. Esse episódio mostra que aquelas histórias infantis sobre animais que trabalham juntos para superar obstáculos podem não ser tão fantasiosas assim. Essa galinha literalmente deve a vida ao espírito de equipe e aos chifres bem colocados da cabra heroína. Número 13. Gato perturbado por presença misteriosa. Você acredita em fantasmas? Bom, mesmo que não acredite, parece que os gatos acreditam. E talvez tenhamos até uma gravação que comprove isso. O dono de 2 gatos saiu de férias junto com a mãe e deixou os bichanos aos cuidados de um amigo de confiança que ficou responsável pela casa. Mas quando ele retornou, percebeu que os gatos estavam com um comportamento totalmente fora do normal. Estressados, inquietos e brigando entre si, o que nunca havia acontecido antes. Achando que algo estranho tinha ocorrido, o dono foi revisar as gravações da câmera de segurança. E foi aí que encontrou algo totalmente inexplicável. O vídeo mostra claramente uma figura escura, indistinta, entrando no cômodo. Os gatos imediatamente percebem a presença e ficam alertas. De repente, a porta se abre sozinha e a câmera se move para acompanhar o que está acontecendo, permanecendo apontada nessa direção por um longo tempo. A câmera só volta à posição original quando o dono da casa retorna dias depois. Ao entrar no local, ele encontrou alguns livros no chão e tufos de pelos espalhados, evidências claras de brigas, o que era completamente atípico para aqueles gatos. Ninguém sabe o que exatamente aconteceu naquele período, mas os indícios de uma presença sobrenatural são, no mínimo, intrigantes. Então, volto a perguntar: você acredita em fantasmas? Ou melhor, você acredita nos gatos? Número 12. Funcionário da transportadora joga monitor pelo portão. A lógica parece simples. Se você trabalha entregando encomendas, é essencial saber que equipamentos eletrônicos são frágeis e exigem cuidado redobrado. Mas parece que nem todos os entregadores recebem, ou seguem, esse manual de instruções básico. Um vídeo viral flagrou um funcionário da FedEx realizando uma entrega no mínimo desastrosa. O pacote em questão continha um monitor de computador novinho. Em vez de simplesmente tocar a campainha ou deixar a caixa com cuidado na entrada, o entregador tomou uma atitude absurda. Ele arremessou a encomenda por cima do portão, como se estivesse jogando uma bola num treino de vôlei. E não foi por falta de alternativa. A porta da frente da casa estava completamente aberta. Ele só precisava ter dado alguns passos e tocado a campainha. Mas não. Preferiu jogar o monitor como se fosse uma pedra. Resultado? A caixa caiu no chão com impacto e o monitor que estava dentro se despedaçou. O morador ficou em choque ao ver a gravação. Teve que solicitar a devolução e aguardar uma nova entrega. Dessa vez, com esperança de que não fosse feita por um atleta olímpico do descaso. O vídeo circulou amplamente nas redes sociais e a própria FedEx se pronunciou dizendo que levaria o caso a sério. A empresa declarou em tom irônico que aquele provavelmente não seria o melhor dia da vida do funcionário. Alguns internautas, porém, foram mais cínicos. Teve até ex-funcionário da empresa dizendo que, com a quantidade de tombos que os pacotes levam no centro de distribuição, o monitor já devia estar quebrado antes mesmo de sair do depósito. Mas mesmo assim, jogar a caixa na frente de uma câmera ligada foi a cereja no bolo da incompetência. Número 11. Roubo relâmpago de $30 mil.
Filmes de assalto sempre mostram cenas tensas, cheias de estratégia e planejamento milimétrico, com cada passo calculado como uma operação militar. Mas na vida real, nem todo ladrão é um gênio do crime, como mostra essa história inacreditável. Em Pleasant Prairie, cidade do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, um grupo de criminosos decidiu que faria um grande roubo em uma loja da North Face localizada em um shopping outlet da região. Mas esqueça planos elaborados ou tecnologia de ponta. O plano deles era o mais direto e absurdo possível: correr, pegar e sair correndo. Isso mesmo. Eles simplesmente entraram em bando na loja. Cada um pegou o máximo de peças de roupa que conseguiu carregar e fugiram rapidamente. Tudo aconteceu em questão de segundos. Apesar da falta de qualquer planejamento mais inteligente, a ação deu certo. O grupo conseguiu escapar levando aproximadamente $30 mil em mercadorias. A polícia, é claro, iniciou uma investigação imediatamente. Mas até os próprios agentes ficaram surpresos. Alguns chegaram a dizer que, apesar de parecer improvisado, o plano tinha um certo nível de sofisticação. Sinceramente, chamar isso de sofisticado é esticar demais a definição. Eles correram, pegaram tudo e correram de novo. Só isso. Fica aqui o lembrete importante: não faça isso. Mesmo que pareça fácil, você é mais esperto que esses amadores. Número 10. Falha épica na porta automática. Vivemos em um mundo moderno onde as portas se abrem sozinhas, basta se aproximar. Mesmo assim, tem gente que parece viver em outra realidade. Uma realidade onde portas automáticas são um mistério indecifrável. Um vídeo de segurança registrou um homem tentando sair de um estabelecimento, mas sem entender como funcionava a porta de vidro automática. Ele se aproxima, para, e espera, e nada. A porta obviamente não abre, porque ele está muito longe do sensor. Visivelmente confuso, o sujeito olha para os lados, como se estivesse procurando alguém para ajudar. Mas não encontra ninguém. E aí, em vez de dar um passo adiante, que seria a solução óbvia, ele toma a pior decisão possível. Decide correr em direção ao vidro. O resultado? Ele bate com tudo na porta de vidro, que se estilhaça completamente e cai no chão. A colisão foi tão forte que é provável que tenha acabado no hospital. O mais cômico da cena, além do próprio tombo, são as pessoas ao redor. Elas não correm, não gritam, não demonstram desespero. Apenas observam, quase com curiosidade científica, como alguém pode ser tão desorientado. E olha, dá para entender. É aquele tipo de situação que te deixa sem reação, só assistindo o desastre acontecer em câmera lenta. Número 9. A invasão veio de dentro da casa. Se você já assistiu a algum filme de terror, com certeza conhece a clássica frase: a ligação veio de dentro da casa. Pois esse caso é quase isso, mas com um toque moderno e ainda mais bizarro. Em Brookhaven, cidade da Geórgia, um morador percebeu que seu apartamento havia sido invadido. Preocupado, ele acessou as imagens da câmera de segurança e levou um susto. 2 indivíduos estavam dentro da casa, mexendo em tudo com a maior calma do mundo, como se estivessem no brechó da esquina. Rapidamente, ele ligou para a polícia e teve uma ideia genial. Usando o sistema de áudio da própria câmera, ele gritou com os ladrões em tempo real, pegando os 2 completamente de surpresa. Assustados, os invasores saíram correndo do local. Mesmo assim, conseguiram levar alguns pertences como celular, laptop, carteira e outros objetos. Quando a polícia chegou, os criminosos já tinham sumido. Mas o plot twist ainda estava por vir. Um dos ladrões não havia fugido. Ele estava escondido dentro do banheiro. Sim, passou todo o tempo do susto trancado lá, tentando escapar da confusão. Curiosamente, quem também apareceu na cena foi um jornalista local, que viu tudo de perto e depois acabou cobrindo o caso para a TV. A ironia foi tanta que ele virou praticamente um personagem da própria reportagem. Com essa, aprendemos que o perigo pode estar, literalmente, mais perto do que se imagina. Número 8. Escola de direção atacada por fantasma. Independentemente de você acreditar ou não em fantasmas, é impossível negar que o mundo está cheio de acontecimentos esquisitos. E sabe quem vive registrando essas situações bizarras? As boas e velhas câmeras de segurança. Um exemplo disso é o caso de uma escola de direção localizada na Malásia. Tudo começa com uma gravação onde vemos um homem completamente apavorado correndo para fora do prédio, como se estivesse fugindo de algo invisível. Logo depois, a filmagem mostra móveis se movendo sozinhos. Cadeiras escorregam pelo chão e mesas deslizam sem ninguém por perto.
mas o mais assustador ainda estava por vir. Em outra gravação da mesma escola, vemos uma mulher sozinha numa sala, tranquilamente mexendo no celular. De vez em quando, ela lança olhares para algum ponto fora do campo de visão da câmera, como se estivesse sentindo algo estranho. De repente, uma cadeira próxima se move abruptamente. A mulher entra em pânico, levanta voando da cadeira e tenta sair correndo. No entanto, o destino tem outros planos. Várias mesas e cadeiras se deslocam misteriosamente para bloquear sua saída. Sem conseguir escapar e tomada pelo desespero, ela acaba desmaiando ali mesmo. Uma investigação foi iniciada, mas ninguém conseguiu explicar o que de fato aconteceu naquele local. Se era um espírito vingativo ou só uma brincadeira muito bem feita, ninguém sabe. Mas que o vídeo é assustador, isso é inegável. Número 7. Briga de fisiculturistas no mercado. Tem gente que vive o estilo de vida do músculo, treino, proteína, suplementos, poses e mais poses. Mas quando dois caras super bombados se cruzam no lugar errado e na hora errada, pode apostar que vai sair confusão. Esse vídeo começa com um fisiculturista andando tranquilamente pelos corredores de um supermercado. De repente, ele nota uma câmera e decide fazer o que qualquer pessoa com excesso de músculos faria. Começa a posar e a mostrar os bíceps como se estivesse em um campeonato. O problema é que, a poucos metros dali, outro cara ainda mais musculoso estava fazendo compras. Ao ver a exibição gratuita, seu ego foi instantaneamente desafiado. E o que acontece quando dois fisiculturistas disputam espaço? Primeiro vem o duelo de poses, claro. Depois, como manda o clichê, vem a briga. Os dois partem para os socos ali mesmo, no meio do mercado. É músculo para todo lado, gente tentando separar e produtos voando das prateleiras. Imagina o susto de quem só queria comprar um pãozinho e acabou presenciando um UFC improvisado. Pelo menos eles não começaram a levantar os freezers como se fossem halteres. Aí sim, seria demais. Número 6. Segurança ajuda ladrões. A principal responsabilidade de um profissional da segurança é proteger pessoas e bens. Mas, infelizmente, nem todos os seguranças levam isso a sério. Alguns, na verdade, estão do outro lado da lei e ajudam os próprios criminosos. Nessa gravação feita por câmeras de CFTV, vemos dois seguranças aparentemente vigiando a entrada de um prédio residencial. Só que, observando mais atentamente, dá para perceber que a função deles ali era outra: colaborar com o crime. Enquanto um ladrão tenta arrombar um carro estacionado nas proximidades, um dos seguranças se aproxima dele casualmente. Eles trocam algumas palavras, como se estivessem combinando alguma coisa. Em seguida, o segurança se afasta e simplesmente vira o rosto, fingindo não ver nada. O ladrão, então, segue em frente com a missão, invade o veículo e foge com ele como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de atitude coloca em xeque a confiança que a população deposita nos profissionais responsáveis por manter a ordem. Não dá para saber se esses seguranças foram demitidos ou punidos. Mas com certeza, se eles ajudam bandidos na rua, não vão pensar duas vezes antes de proteger os próprios colegas se forem descobertos. É uma rede de cumplicidade perigosa e totalmente revoltante. Número 5. Kart na rodovia. O Mario Kart da vida real. Se você já sonhou em viver uma corrida estilo Mario Kart no mundo real, saiba que alguém resolveu transformar esse sonho maluco em realidade. E o cenário dessa loucura foi uma rodovia de verdade na China. Câmeras de segurança na província de Jiangsu registraram um kart. Sim, um kart mesmo. Circulando em alta velocidade entre os carros em plena estrada. A cena parecia saída diretamente de um videogame, mas era completamente real. Motoristas ficaram chocados e irritados, já que o carrinho ocupava uma faixa da pista como se fosse um carro comum. Só faltou jogar uma casca de banana atrás para completar o caos. A polícia, ao perceber a situação, tentou interceptar o piloto. Mas o indivíduo conseguiu escapar e desapareceu antes que fosse identificado. Até hoje ninguém sabe quem estava dirigindo o kart. Existem boatos, claro. Inclusive quem diga que se tratava de um certo encanador italiano de bigode famoso por andar de kart. Brincadeiras à parte, a única certeza é que essa corrida maluca foi um risco enorme à segurança de todos. Mario Kart na vida real pode parecer divertido, mas no fim só deixa motorista bravo e engarrafamento na estrada. Número 4. Dennis, o gato ladrão. No universo das tirinhas e dos filmes antigos, Dennis, o Pimentinha, é aquele moleque encrenqueiro que apronta o tempo todo. Mas neste caso, o Dennis é um gato.
E a especialidade dele não é fazer travessura, e sim roubar coisas. Conhecido como o gatuno do bairro, Dennis tem o hábito de sair pelas casas da vizinhança e voltar com itens que claramente não pertencem a ele. E não estamos falando de uma ou duas peças de roupa. Nos últimos 18 meses, Dennis foi flagrado trazendo para casa cuecas, meias, calçados, toalhas, uma camiseta de marca, pincéis de pintura, brinquedos infantis, panos de prato, luvas, esponjas, um sutiã, um par de chinelos, levando um em um dia e o outro na semana seguinte, entre outros itens completamente aleatórios. Sua dona, Leslie Newman, revelou que sente até vergonha da fama do seu bichano. Os vizinhos, quando perdem alguma coisa, já sabem. É só passar na casa dela que provavelmente o item estará lá. Mesmo sendo um ladrãozinho felino, Dennis conquistou a simpatia da vizinhança com suas missões noturnas. Afinal, quem mais teria a audácia de sair para roubar um sandália hoje e lembrar de pegar a outra na semana que vem? Número 3. Roubo de vaca em carro pequeno. Roubo de gado parece coisa do Velho Oeste, né? Um crime antigo, ultrapassado e pouco prático nos dias de hoje. Mas, surpreendentemente, ainda tem gente tentando manter essa tradição viva, e de formas cada vez mais absurdas. Na Índia, um grupo de pessoas decidiu roubar uma vaca no meio da rua. Só que ao invés de usar caminhão ou reboque, eles escolheram um carro hatch compacto, do tipo 5 portas. As imagens mostram os indivíduos tentando forçar a vaca, nada pequena, para dentro do veículo, como se fosse um cachorro de pelúcia. Pode parecer piada, mas é real. A ideia era simplesmente levar a vaca embora, como quem leva compras do mercado. Dá para imaginar o sufoco que foi para colocar um animal daquele tamanho ali dentro. Sem falar do cheiro e da bagunça. Mesmo que tenham conseguido levar o animal, esse tipo de crime não faz o menor sentido hoje em dia. Temos açougues, supermercados, aplicativos. Não precisa mais sequestrar vaca na rua. Além disso, quem vai limpar os bancos depois? Número 2. Homem quebra janela com chute. Entre os crimes mais estranhos e específicos da história, existe um tipo incomum de criminoso, o chutador de vidros. Em 2019, no bairro de Chinatown, em Los Angeles, várias pessoas começaram a relatar que seus carros estavam sendo alvos de vandalismo. O padrão era sempre o mesmo, uma janela quebrada com um chute. As câmeras de segurança revelaram o culpado. Um homem andava calmamente pelas ruas durante a madrugada, com uma lanterna em mãos. Ele olhava dentro dos carros estacionados, e quando via algo que chamava a atenção, simplesmente dava um chute no vidro, pegava o item e ia embora como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em um dos casos, o tesouro roubado foi um kit de primeiros socorros. A polícia levou o caso a sério e abriu investigação para encontrar o sujeito. Mas nunca ficou claro se ele foi pego. Moral da história: não deixe nada visível no carro, nem mesmo gaze e esparadrapo. Hora do tópico curioso. Uma câmera de segurança em Londres teria registrado um fantasma andando pelas ruas. Mas será mesmo um fantasma? A imagem apareceu primeiro no Reddit, onde o usuário original afirmou que era uma criatura humanoide que muda de forma e não é da Terra. Seja lá o que for, tá bem claro que a câmera captou algo que ninguém era para ter visto. E você? Acha que é uma aparição extraterrestre autêntica ou só um cara com uma fantasia esquisita? Comenta aí embaixo com a hashtag Tópico Curioso e diz o que achou. Agora seguimos. Número 1. Fantasma salva garota. E aqui está o grande final. Um vídeo que gerou discussão no mundo todo e que até hoje divide opiniões. A cena mostra uma garota atravessando a rua. De repente, 2 carros surgem em alta velocidade. Ela consegue evitar o primeiro, mas o segundo parece inevitável. É aí que algo inacreditável acontece. Uma figura misteriosa aparece do nada, agarra a menina e atravessa com ela até o outro lado da rua em uma velocidade absurda. A garota, claramente confusa, olha em volta sem entender nada. O salvador desaparece no ar, deixando apenas o mistério. As teorias explodiram na internet. Seria um super-herói? Um espírito? Uma montagem bem feita? Ou tudo isso junto? Seja como for, o vídeo viralizou como poucos. Só faltou um bode falante para ficar ainda mais épico. E você o que acha que era? Fantasma? Super-humano? Ou um truque de edição? Conta aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!